Já se perguntou qual é o segredo por trás do pensamento e do comportamento das pessoas de sucesso? Vamos mergulhar no fascinante mundo da programação neurolinguística, ou como é mais conhecida, PNL. A PNL explora a relação entre nossos processos neurológicos, a linguagem e os padrões comportamentais que adquirimos através da experiência. É um kit de ferramentas de técnicas e abordagens projetadas para compreender e replicar os padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso. Então, de onde se originou esse conceito intrigante? O nascimento da PNL nos remete à década de 1970, época de exploração e expansão no campo da psicologia. Dois homens, Richard Bandler e John Grinder, são creditados com seu início. Bandler, um matemático, e Grinder, um linguista, ficaram intrigados com a pergunta: por que alguns terapeutas são mais bem-sucedidos do que outros? Para encontrar a resposta, eles começaram a estudar terapeutas de sucesso como Fritz Perls, o fundador da gestalterapia, e Virginia Satir, uma renomada terapeuta familiar. Eles não estavam interessados apenas nos métodos usados por esses terapeutas, mas também nos padrões subjacentes de pensamento e comportamento que os tornavam eficazes. Bandler e Grinder observaram, analisaram e modelaram esses padrões e depois os traduziram em técnicas práticas. Eles acreditavam que se outros pudessem aprender a pensar e a se comportar da mesma maneira, eles também poderiam alcançar níveis semelhantes de sucesso. Esta ideia de que estratégias bem-sucedidas podem ser modeladas e replicadas está no cerne da PNL. Não se trata de reinventar a roda, mas de entender como a roda gira e usar esse conhecimento a nosso favor. Desde o seu início, a PNL cresceu e se diversificou, ramificando-se em vários campos, como negócios, educação e desenvolvimento pessoal. Tem sido usado para melhorar a comunicação, promover mudanças positivas e promover o crescimento pessoal. Resumindo, a PNL nasceu do desejo de modelar e replicar as estratégias de terapeutas de sucesso. É uma viagem fascinante de descoberta, que continua a evoluir, oferecendo-nos insights sobre o poder das nossas mentes e o potencial de mudança. Mas lembre-se, como qualquer ferramenta, a sua eficácia depende de como é usada. Então, vamos continuar explorando e ver o que a PNL pode oferecer. Agora que sabemos de onde vem a PNL, o que é exatamente? A programação neurolinguística, ou PNL, é uma interseção intrigante de neurologia, linguística e programação. É como um manual do usuário para sua mente, uma forma de entender como as pessoas fazem o que fazem. Vamos decompô-lo, começando com o neuro na programação neurolinguística. Refere-se aos nossos processos neurológicos, ou simplesmente, ao funcionamento do nosso cérebro. Cada experiência que temos, cada pensamento e cada sentimento vem da maneira como nosso cérebro processa as informações. O próximo é linguístico. Tudo isso tem a ver com a linguagem e como a usamos. Mas não se trata apenas das palavras que falamos. É sobre como essas palavras e nossas outras formas de comunicação, como a linguagem corporal e o tom de voz, afetam nossas experiências e interações. Finalmente, programação. Não se trata de escrever código para um computador. Em vez disso, refere-se aos padrões comportamentais que desenvolvemos ao longo do tempo através de nossas experiências. É como fomos programados para agir ou reagir em determinadas situações com base no nosso passado. Então, quando você junta tudo isso, a programação neurolinguística trata de compreender a relação entre esses três elementos. É sobre como nosso funcionamento cerebral, nossa linguagem e nosso comportamento aprendido interagem e influenciam uns aos outros. Mas por que isso é importante? Bem, a premissa da PNL é que, ao compreender essas relações, podemos identificar padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso. E uma vez identificados esses padrões, podemos aprender a replicá-los, essencialmente nos programando para o sucesso. A PNL é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. É usado em uma infinidade de campos, desde coaching pessoal até vendas, desde educação até terapia. Trata-se de aprender a compreender melhor a nós mesmos e aos outros, melhorando a nossa comunicação e, em última análise, alcançando os nossos objetivos. Resumindo, a PNL explora a intrincada dança entre nossos processos neurológicos, nossa linguagem e nosso comportamento.
Trata-se de compreender como esses elementos interagem e como podemos usar esse conhecimento a nosso favor. Portanto, a PNL explora como pensamos, comunicamos e nos comportamos para alcançar o sucesso. Tendo entendido o que é PNL, você deve estar se perguntando: qual é o seu objetivo principal? Essa é uma questão que vale a pena ponderar. O objetivo principal da programação neurolinguística, ou PNL, é identificar e compreender os padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso. É tudo uma questão de descobrir o como por trás do o que. Imagine um MasterChef que cria um prato deslumbrante. A PNL é como um estudante de culinária tentando aprender com esse chef, não apenas copiando a receita, mas entendendo as técnicas, o momento e a intuição por trás de cada passo. No contexto da PNL, essas técnicas e estratégias derivam da observação de pessoas bem-sucedidas. O objetivo é decodificar seus padrões mentais, emocionais e comportamentais e replicá-los. Trata-se de aprender a pensar, agir e comunicar de forma eficiente para alcançar os resultados desejados. Em essência, a PNL visa decodificar a receita do sucesso. Então, como a PNL atinge seus objetivos? Que técnicas ela usa? Vamos nos aprofundar na caixa de ferramentas da programação neurolinguística. Em primeiro lugar, temos modelagem. Essa técnica é o cerne da PNL. Envolve observar e replicar os comportamentos, atitudes e crenças de indivíduos bem-sucedidos. A ideia é que, se funcionou para eles, pode funcionar para você. Ao adotar seus padrões, você pode alcançar resultados semelhantes. Em seguida, há a ancoragem. Esta técnica consiste em criar um gatilho, ou uma âncora, para um determinado estado emocional. É como ter um atalho para a mentalidade desejada. Por exemplo, se você se sente excepcionalmente confiante ao usar sua roupa favorita, essa roupa se torna sua âncora. Cada vez que você usá-lo, você aproveitará essa confiança sem esforço. Reformular experiências passadas é outra técnica poderosa. Trata-se de mudar sua perspectiva em relação aos acontecimentos passados, especialmente aqueles que foram angustiantes ou traumáticos. Em vez de vê-los como obstáculos, você aprende a vê-los como oportunidades de aprendizagem. Essa mudança de perspectiva pode alterar significativamente a sua resposta emocional, levando a sentimentos e comportamentos mais positivos. Trabalhar com submodalidades também faz parte da PNL. Submodalidades são os detalhes mais sutis de como percebemos nosso mundo através de nossos sentidos. Por exemplo, quando você relembra uma memória, ela pode ser colorida ou em preto e branco, próxima ou distante, alta ou baixa. Ao alterar essas submodalidades, você pode mudar a forma, como se sente em relação à memória. Tornar uma memória angustiante menor, mais confusa ou mais silenciosa, pode ajudar a reduzir seu impacto emocional. Essas técnicas, e muitas outras, são os alicerces da PNL. Eles são projetados para ajudá-lo a compreender e modificar seus padrões de pensamento, comportamentos e percepções. Eles oferecem uma maneira de explorar seu potencial, superar obstáculos e atingir seus objetivos. E lembre-se, embora essas técnicas possam ser poderosas, elas são ferramentas, não varinhas mágicas. Eles exigem prática, paciência e persistência. Mas com tempo e esforço, eles podem realmente transformar a sua vida. Essas técnicas oferecem uma caixa de ferramentas para o desenvolvimento e transformação pessoal. Como qualquer abordagem, a PNL tem seus críticos. Mas quais são as principais críticas? Vamos mergulhar nisso. A programação neurolinguística, apesar do seu uso generalizado e popularidade, tem sido alvo de críticas e controvérsias, principalmente devido à sua aparente falta de fundamentação científica. A principal crítica é que a PNL carece de provas empíricas para apoiar as suas afirmações, o que significa que a comunidade científica muitas vezes tem dificuldade em aceitá-la como uma abordagem credível e confiável. Alguns críticos argumentam que a PNL se baseia mais em evidências anedóticas do que em pesquisas científicas rigorosas. Eles ressaltam que os métodos e técnicas utilizados na PNL não foram suficientemente testados em estudos científicos controlados para comprovar sua eficácia. Outra crítica comum é que a PNL é muito ampla e carece de uma definição clara. Muitas vezes é descrita como uma caixa de ferramentas,
cheia de diversas técnicas e estratégias, mas essa ampla gama de ferramentas pode dificultar a identificação do que realmente é a PNL. Essa falta de clareza pode levar à má interpretação e ao uso indevido de suas técnicas. Há também uma visão dividida sobre PNL. Enquanto alguns o consideram uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento pessoal e a comunicação, outros questionam a sua validade. Eles argumentam que o sucesso atribuído à PNL pode ser devido a outros fatores, como o efeito placebo ou as habilidades interpessoais do praticante, e não as próprias técnicas da PNL. Além disso, os críticos alertam contra o potencial de manipulação. Dado que a PNL explora como as pessoas pensam e percebem o mundo, ela pode ser usada para influenciar e manipular os pensamentos e comportamentos das pessoas, se usada de forma antiética. No entanto, apesar destas críticas, a PNL continua a ser utilizada e explorada por muitos. Sua influência em áreas como desenvolvimento pessoal, terapia e negócios não pode ser subestimada. Muitos indivíduos e organizações juram pela sua eficácia. E está claro que as técnicas de PNL trouxeram mudanças positivas para muitos. Portanto, embora seja importante abordar a PNL com uma mente crítica e uma compreensão das suas limitações, é igualmente importante reconhecer o valor potencial que ela pode trazer. Apesar das críticas, a PNL continua a ser utilizada e explorada por muitos, atestando a sua influência e potencial. Então, vamos recapitular o que aprendemos sobre PNL. A programação neurolinguística, ou PNL, é uma abordagem fascinante que combina neurologia, linguagem e padrões comportamentais. Nascida na década de 1970 nas mentes de Richard Bandler e John Grider, a PNL procurou replicar as estratégias bem-sucedidas de terapeutas eminentes. A força motriz por trás da PNL é compreender e replicar padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso. Para fazer isso, a PNL emprega técnicas como modelagem, ancoragem, reformulação de experiências passadas e trabalho com submodalidades. Essas técnicas são projetadas para promover mudanças positivas no comportamento e alterar a forma como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. Mas nem tudo é fácil. A PNL tem enfrentado muitas críticas, principalmente por sua falta de base científica em certas áreas. Alguns veem-no como uma valiosa ferramenta de desenvolvimento pessoal, enquanto outros questionam a sua validade. Compreender a PNL nos dá um vislumbre do fascinante mundo do pensamento e do comportamento humano e da busca pelo sucesso. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal.